Muito bem, ao lado do Alex Fernando, para a gente falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Bom dia, Alex. Bom dia, Marcos. Bom dia você que nos assiste. A Audi apresentou um projeto ontem bem curioso que talvez no Brasil se dê muito bem. Ele utiliza os buracos do asfalto para produzir energia para funcionar o próprio carro. Ele tem uma espécie de uns braços mecânicos no amortecedor, inclusive ele trabalha com amortecedor mais fino, o que ela anuncia que inclusive pode sobrar mais espaço no porta-mala. E os testes que ela fez na Alemanha gerou energia com pequenas irregularidades do asfalto. Olhando por esse lado, aqui no Brasil, muito provavelmente seria suficiente não só para funcionar seu carro, mas talvez até a sua casa. Você ia poder gerar energia além daquela que você precisa. Talvez você poderia até vender para fora. Pensou, os carros tudo rodando assim no Brasil, o Brasil seria o maior exportador de energia elétrica do planeta. Pois é trágico, né? Mas seria cômico também. Bom, e o Facebook está com uma guerra já tem um tempo com aqueles bloqueadores de propaganda. Nem todo mundo conhece, mas existe um plugin que ele começou pro Flash. Hoje ele tem pro Flash não, pro Chrome, e ele tem disponível para todos os navegadores, que chama AdBlock Plus. Ele basicamente mata aquelas propagandinhas que você vê na internet. Você está olhando um site, um portal, por exemplo, é cheio de propaganda nele ali. Ele come tudo, some. Então você vai olhar, eu trouxe até uma imagenzinha aí, vamos dar uma olhada nela. Ele mostra numa página no Facebook, o que ele anunciou que estaria fazendo. A página da esquerda está sem o AdBlock, a da direita está com o AdBlock. Repara que a parte que era de propaganda, ele some com tudo. E ele anunciou que estava fazendo isso com o Facebook e gerou revolta. Aí o Facebook conseguiu mudar um algoritmo dele de forma que ele misturou a propaganda no meio do código para fazer. Até comemorou, porque o negócio, aí ele conseguiria burlar isso aí, porque a receita dele vem daí. Aí quando foi agora recentemente, há uns 2 dias, o AdBlock anunciou que conseguiu reverter o serviço dele e agora ele já bloqueia de novo as propagandas do Facebook. E o Zuckerberg, mais do que depressa, correu para dizer que não era certo o que ele estava fazendo, porque ele estava inclusive matando posts que eram de amigo seu e tal, mas não sei se isso é verdade. A básica é porque ele realmente está perdendo com isso, com propaganda. E ele já teve um problema porque recentemente a P&G, o maior anunciante global de multimídia em cima da rede social, anunciou que vai parar de anunciar no Facebook. Ele tinha um acordo que era sensitivo, era por faixa etária, por tipo de interesse, ele te entregava uma determinada propaganda daquilo que provavelmente você se interessaria. Como, por exemplo, sei lá, para uma pessoa que ele sabe que é mãe, por exemplo, propaganda de fralda, ou para homens de determinada idade, ele te entregar propaganda de barbeador elétrico, coisa nesse sentido. A P&G diz que isso para ela no passado fazia sentido, hoje ela tem perdido muito dinheiro porque não tem dado o retorno que ela esperava. Então, por isso ela pretende parar de fazer. E isso para o Facebook já é um golpe muito grande, né? O Google anunciou um recurso novo, que ele começa a implementar no e-mail dele, o Gmail, a partir de agora, que é a validação do cabeçalho do remetente da mensagem. Quando você recebe uma mensagem de alguém, por exemplo, um banco, falando que é um banco, quando quase nunca é um banco, ele vai colocar do lado do nome do banco ali no remetente uma interrogação se ele não conseguir verificar o remetente. Se ele conseguir, ele coloca uma letra ou alguma coisa diferente. Sempre que você vê uma interrogação lá, é porque ele não validou e muito provavelmente o e-mail que você recebeu é um spam. E no caso de banco em específico, na plataforma dele, que roda no navegador,
quando você recebe um link, por exemplo, você ganhou, sei lá, a sua segurança foi comprometida, clique aqui para alterar a sua senha. Acontece isso. Ele vai marcar com uma tarja colorida em cima ali, falando para você, bem com letras garrafais, que aquele link ali não parece ser verdadeiro. Para você clicar por sua conta e risco. Uhum. Falsos positivos acontecem, mas são muito raros. A ferramenta é boa, o algoritmo quase nunca ele falha. Aconteceu, o WhatsApp anunciou uma atualização nova, a maioria das pessoas já pegou, e ele colocou realmente o que ele tinha prometido de uma atualização. Tem até uma imagenzinha para mostrar para vocês, que é a parte de correio de voz. Quando você liga para alguém e a pessoa não atende, ele aparece 3 opçãozinhas lá que é para você, para cancelar, para ligar de novo ou para mandar uma mensagem. Uhum. Se você pressionar e segurar, é só um atalho para aquelas mensagens de voz, mas faz um efeito até agradável. E eu já testei, por sinal funciona, é muito interessante. Todo mundo que está com a versão mais nova do aplicativo já tem isso disponível. Aconteceu nos Estados Unidos de um motorista de 37 anos, ele passou mal enquanto dirigia um carro autônomo e o carro autônomo levou ele até um hospital, salvando a vida dele. E ele tinha uma embolia pulmonar. Se ele não tivesse chegado no hospital a tempo, ele estava voltando para casa quando ele passou mal. Ele provavelmente teria morrido. Uhum. Então, uma prova de que os carros autônomos não só funcionam, mas que eles podem inclusive salvar a vida. E no trânsito vai ser uma paz incrível. Porque tem muito motorista que não deveria estar... Não deveria ter esse nome, inclusive, né? A empresa que organiza as Olimpíadas mostrou um vídeo de como é produzido aquelas imagens das piscinas que a gente está acostumado a ver. Ela utiliza um robozinho dentro da piscina e esse robô ele é controlado por controle remoto. Não está substituindo o ser humano, tá? Os fotógrafos e os cinegrafistas continuam lá, mas eles agora, ao invés de ficar dentro da piscina ou colocar um equipamento lá e ele contar com a sorte, porque ele não mexia, ele tinha que disparar numa hora que ele achava que dava, ou filmar num ângulo específico, agora não, os robozinhos eles mexem em todas as posições e conseguem ver ali ângulos incríveis, e as imagens que você vê nas transmissões são realmente muito boas, a qualidade é muito boa, tanto numa foto quanto numa filmagem. E mostra que a coisa tem evoluído muito rápido. Um britânico resolveu utilizar duas tecnologias que já existem, mas que fez um efeito bem curioso. Ele tem um videozinho aqui para mostrar, ele resolveu, da casa dele, ele usou um óculos de realidade virtual e casou os dados com uma bicicleta ergométrica e os dados disponíveis no Google Street View. Aí ele resolveu pedalar a Grã-Bretanha inteira, assim, dessa maneira. Enquanto ele vai pedalando, a bicicleta passa os dados para o computador para ele fazer de conta que ele está andando, e aí ele vai vendo os dados da rua. O óculos permite que ele veja a coisa como se ele estivesse no local. A sensação relatada por ele é como se ele estivesse pedalando no local mesmo. Só porque em alguns momentos ele relata, por exemplo, náusea ou alguma coisa assim, porque o corpo tem uma dificuldade para entender que existe uma diferença entre o que ele está vendo e o que ele está sentindo. Por exemplo, como ele relatou, no caso de uma rotatória, você vai entrar com a rotatória na bicicleta, se você estivesse andando, o corpo iria sentir aquilo, e na verdade você não está sentindo aquilo. Você porque só está a vendo, ergométrica, ela fica parada. Então, eles geram um certo desconforto para o cara. Uhum. Bom, vamos encerrar a nossa série sobre automação. Nós começamos lá no dia 12 de julho. Para quem não assistiu, queira acompanhar, está lá no meu site, você vai encontrar os vídeos, os atalhos para ele nas redes sociais, alexfernando.com. Nós falamos nesses 10 programas que completam hoje sobre as aplicações da tecnologia no mercado de trabalho, na nossa vida cotidiana, na medicina, no transporte e até mesmo no campo, na produção agrícola, agropecuária. E sempre fica, quando você fala de automação, sempre fica
aquele sentimento que as pessoas têm de que a automação, a utilização da máquina, ela automaticamente tira pessoas do mercado de trabalho. Não só a automação em si, mas aplicativos como o Uber, ele tem feito um verdadeiro estrago no setor de transporte. Taxistas estão reclamando no mundo inteiro. É difícil de dizer que os taxistas terão alguma chance, porque muito provavelmente em 2 ou 3 anos o Uber realmente vai ganhar a batalha. Nós assistimos isso desde a década de 90 com tudo que aparece dessa maneira. É uma coisa que vem para ficar, é impossível concorrer. E a tecnologia, ela, por um lado, ela facilita muito o pequeno empreendedor, aquele que ele quer empreender por conta própria. Como, por exemplo, o próprio Uber, você tendo um carro sendo preto, você pode trabalhar para ele. É claro que ele cobra uma comissão aí que é meio salgada, mas ainda o rendimento é melhor do que o de um taxista. Existem outros aplicativos, como o Airbnb, por exemplo, que ele permite você na sua casa fazer concorrência a um hotel. Você tem um quarto disponível, ou acontece muito em Caldas Novas, por exemplo, o pessoal tem um apartamento parado lá, e eu posso alugar ele por dia, como um hotel faz. O cara entra no aplicativo, ele achou ali, ele fecha direto com você recebe pelo cartão de crédito dele, normal. E, basicamente, o preço fica muito menor do que uma diária de um hotel. Isso é relatado, por exemplo, por quem veio assistir a Olimpíada no Rio de Janeiro. O preço chega a ser metade do valor que você iria pagar se você fosse ficar num hotel do mesmo padrão. Não estou falando de você ficar num hotel 5 estrelas para você ficar numa casa muito boa, então, ou num apartamento muito bom. E a diferença básica é que você não vai ter serviço de quarto. Você vai ter que arrumar a sua cama, se você fizer alguma bagunça lá, você vai ter que limpar, não vai ter ninguém para recolher seu lixo. Basicamente é isso. Mas, em troca de uma economia que é significativa para viajantes, isso é muito bom. Isso permite que pessoas comuns acabem entrando ali. Então, não dá para dizer tipo que vai tirar o serviço da pessoa. Claro que ele faria um impacto, por exemplo, na rede hoteleira, que emprega pessoas. Mas automaticamente dá condição para que uma pessoa comum possa ingressar nesse tipo de mercado. Que existe, inclusive, uma discussão sobre isso, porque no final a pessoa, quando você trabalha para a iniciativa privada, automaticamente alguém vai ganhar com o seu serviço. Isso é um tanto que óbvio, né? Se você trabalhasse por conta própria, muito provavelmente você ganharia mais. É claro que você está assumindo o risco do negócio, enquanto quando você trabalha para uma empresa, por exemplo, ela assumiu o risco do negócio. No caso de uma crise financeira, você vai conseguir continuar recebendo do mesmo jeito. Se a empresa fosse sua, você trabalhasse por conta própria, você não receberia. Você não tem aquela garantia que no final do mês você vai ter aquele valor fixo, pode vir menos, pode vir mais. Então, é necessário uma certa educação e um controle que muita gente não tem. Olhando por esse lado, talvez seja melhor a pessoa ser funcionário mesmo, porque tem gente que para empreender, ele provavelmente vai passar fome. Ele tem aquele negócio que ele pegou um dinheiro aqui agora, esse mês, por exemplo, recebi mais cedo, porque o negócio foi bom no começo do mês. Eu queimo esse dinheiro aqui, quando chegar no dia de pagar as contas, eu não tenho dinheiro. Tem gente que é dessa maneira. Por esse lado, não se pode fazer muita coisa. E existem coisas que nos parecem simples, mas que tiram o emprego das pessoas. Você já parou para pensar que quando você chega numa loja para comprar uma coisa, uma loja física, um vendedor ali vai te atender, ele recebe o salário dele mais uma comissão para te atender. Então, ele tem que te convencer que aquele produto é bom para você levar. Quando você fala hoje de um comércio eletrônico, o vendedor ele foi retirado do negócio porque você mesmo escolhe o produto, e segundo, porque pessoas como você foi lá e avaliou o produto. Então, você comprou um produto e aí você tem hoje é estrelinha, né? Você vai lá e marca a estrelinha lá para o produto que é muito bom, ou reporta, nossa, esse produto é excelente. Então, o software que controla a loja, ele automaticamente vai te indicar com base nisso. Você passa a ser um vendedor. E você dispensa completamente a mão de obra de uma pessoa que está ali. Então, coisas desse tipo que você nem imagina, está tirando mão de obra das pessoas. Mas, de novo, isso permite hoje, do jeito que está, que qualquer pessoa da sua casa, do seu apartamento, da sua chacrinha, consiga hoje ser um comerciante, ser um lojista. Você consegue abrir uma lojinha e vender pela internet.
E por incrível que pareça, tem lojinhas aí que você imagina que você não vai conseguir concorrer com a Amazon, por exemplo. Tem muita lojinha pequena que concorre sim. Uhum. Principalmente porque hoje a prova disso é artesanato. Artesanato nunca morreu. Se você parasse para pensar, artesanato deveria ter desaparecido já há muito tempo por causa das linhas de produção chinesa. Então, que vai desaparecer, não vai. Tem muita gente que tem o interesse em comprar. E qualquer pessoa poderia criar sua própria lojinha. Isso nos dá a entender o quê? Que a tecnologia, cara, ela vai modificando o mercado de trabalho. Ao invés de ser aquela ideia do emprego, passa a ser para o serviço de empreendedor. E foi anunciado, inclusive, pela Organização Mundial do Trabalho. Ele fez um anúncio no ano passado, onde ele coloca os dados de desemprego no mundo, que ele acredita, inclusive, que o desemprego deve aumentar até 2020. Um pouco por causa de tecnologia, realmente, ela deve impactar. E o caminho básico apontado por todos os estudiosos do mundo e partidos de esquerda é que a jornada de trabalho deva ser diminuída. É um caso de se pensar, historicamente falando, a jornada ela já diminuiu. No passado ela foi muito maior. Aquela lenda que nós escutamos no Brasil, que brasileiro é preguiçoso, que a jornada de trabalho nossa aqui já é pequena, por exemplo, que os japoneses trabalham o dobro que nós, é mentira. Na verdade, o Brasil está com uma das maiores jornadas de trabalho semanal do planeta. Aquela história de que lá fora não tem férias remunerada. É mentira, todos os lugares têm, nem todos são 30 dias, mas de 20 dias a 30 todos os países têm, inclusive países com economia extremamente desenvolvida, como Alemanha, Japão e Estados Unidos. O Japão carrega muito a fama de um país onde o povo trabalha muito e tal. Não é bem assim, tá? Na verdade, lá tem uma indústria do bem-estar que o resto do planeta não tem. A Organização Mundial do Trabalho, ela elenca os casos, inclusive ela coloca como os números que são bem interessantes. Se você pegar o desemprego na Alemanha, no Japão e nos Estados Unidos, os Estados Unidos, em regra, nesse momento, em junho, ele fechou com 4,9% de desemprego. O Brasil está com 11 ponto alguma coisa, se eu não me engano. Quase 12%. Nós estamos falando de mais do que o dobro do desemprego. Se tecnologia realmente tira emprego, cá entre nós, os Estados Unidos automatiza muito mais do que a gente. Muito mais mesmo. Para você ter uma ideia, o que a gente conversava aqui agora há pouco, no Brasil existe uma legislação que proíbe, isso que você escutou, proíbe um posto de gasolina a tirar o frentista. Como qualquer pessoa que viajou para fora do Brasil vê e acha até interessante. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, é muito raro você encontrar um frentista. Qualquer posto que você chega, é você mesmo. Quando não é a própria bomba de combustível, tem um lugar para você pôr seu cartão ou uma nota ali, ele recebe para você pôr sua própria combustível, tem uma lojinha de conveniência, como existe aqui, você vai lá, paga, ele libera a bomba, você vai lá e coloca seu próprio combustível. No Brasil existe uma lei específica, ela é de 2000, Lei 9.956, é de autoria de Alto Rebelo, ela proíbe que postos de gasolina no Brasil funcionem de forma autônoma. É obrigatório um posto de gasolina ter o frentista. A desculpa deles era que preservaria 500 mil de empregos no Brasil. Mas, no final, a gente até vê um videozinho, mas tem empregos que eu não sei se vale a pena ser preservado. Tem emprego que ele é braçal demais, ele desgasta demais o ser humano, que seria, sim, interessante que a máquina assumisse. Desde que se começou a ideia de se colocar a máquina para fazer o nosso trabalho, aquela ideia básica de que seria interessante a máquina assumir o trabalho pesado, aquele trabalho que ele faz mal ao ser humano, ele é nocivo, por causa do esforço repetitivo, por causa do ambiente que não é bom, polui, destrói a saúde da pessoa, e com isso o ser humano pudesse viver. Hoje é um tanto desumano a forma como a maior parte das pessoas no planeta vive, acorda cedo, se for numa cidade grande. Vamos imaginar uma cidade do tamanho de São Paulo, que nós ainda não vivemos um caso assim. Mas tem pessoas em São Paulo que ele precisa sair de casa às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para chegar no trabalho às 7, às 8. E aí ele trabalha o dia inteiro,
corrido, sai do trabalho às 5, 6 horas da tarde e vai chegar em casa às 10 horas da noite. Uma pessoa dessa ali, nem estudar ele vai poder. Provavelmente ele não vai crescer profissionalmente, porque nem tem tempo para ele estudar. Nós estamos falando de uma jornada que é praticamente de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Uma pessoa dessa, ele sai de casa, os filhos estão dormindo, ele chega, os filhos estão dormindo. Os filhos vão crescer, ele não vai ter a convivência com os filhos. Existe um estudo que mostra que há um século atrás, apenas um homem trabalhava numa família e era suficiente para sustentar essa família. Hoje, a mulher e o homem trabalham numa família e já não tem o mesmo ganho que existia há um século atrás. Então, basicamente, dia após dia, o capitalismo ele tem sugado mais das pessoas e isso, querendo ou não, isso gera um impacto significativo na vida. Existem vários estudos que apontam que o trabalho dos dois, do pai e a mãe, deixando a criança sozinha, ela tem uma ligação direta com os problemas sociais que nós temos hoje, de marginalização, tráfico de droga. Automaticamente, uma criança que ela cresce praticamente na rua, ou parte do dia na escola, parte na rua. Ela não tem o pai ou a mãe para chamar a atenção, eles estão trabalhando, senão não conseguiria manter a casa. Automaticamente ele vai aprender coisa que não deve. E isso, geração após geração, vem perpetuando o problema. E a maneira como um capitalista selvagem pensa é que, para ele seria interessante, ele afere um lucro a qualquer custo ali, sugando a mão de obra que ela passa a estar desesperada, porque ela precisa sobreviver. Mas, como já dizia o Henry Ford lá no começo do século XX, se ele paga mal o funcionário dele, da linha de produção, que por sinal foi ele que criou, com aquela ideia básica de que se eu contrato um funcionário apenas para apertar um parafuso, se eu venho um processo que ele envolve 30 passos, eu quebro isso em 30 funcionários. Para mim, trocar um funcionário é muito mais fácil eu achar alguém que só aperta um parafuso do que eu arrumar alguém que sabe fazer os 30 passos. Então, a ideia dele era interessante. Mas ele mesmo já cantava a pedra, que se ele paga mal esse funcionário, automaticamente esse funcionário não tem poder de compra. Se ele não tem poder de compra, ele não compra de mim e não compra dos outros. E os outros empresários não pensavam assim, porque se ele paga mal, o lucro é maior para ele. Só porque aí tem aquele outro problema, que se você tem uma mão de obra que recebe mal, automaticamente ela não compra. Se ela não compra, você não produz. É um ciclo vicioso que gera as crises financeiras que nós estamos acostumados a ver. E o mesmo acontece com o caso disso. Um problema social ele vem se agravando com o tempo e nós vamos ter uma sociedade cada dia mais insegura. Mesmo você tendo dinheiro, porque você é um capitalista selvagem, você sai na rua com medo. Você pode, sei lá, pegar sua família e ir num shopping assistir um filme e está correndo um risco de ser morto no sinaleiro por causa de um relógio ou de um trocado. Isso acontece. Então, seria caso de se rever. Existe sim, os estudos apontam que a redução da jornada de trabalho é uma boa forma. E o governo deveria ajudar um pouco mais na parte de negociação. O próprio ranking dos órgãos econômicos no mundo mostra que o Brasil está entre os piores países do mundo para se empreender, apesar de que a quantidade de empreendedores que tem aqui é muito grande. Um empresário, um pequeno empresário no Brasil, ele é guerreiro, diga-se de passagem, porque ele tenta e faz muito com muito pouco do que ele tem. E o que acontece? A Organização Mundial do Trabalho mesmo, ele aconselha como uma das formas de se reduzir o impacto provocado pelo desemprego, seria com políticas públicas que fomentassem e propiciassem um melhor, como que eu digo, financiamento de pequenos negócios. Até porque tem um levantamento do próprio Sebrae que ele mostra que a quantidade de empregos gerados por micro e pequenas empresas é muito superior a gerado por uma empresa grande. Então, aquela empresinha que o cara começa lá no quintal dele, que produz uma determinada coisa que ele vende na comunidade dele, ele emprega até mais gente do que um grande faria. Então, é uma coisa. E para a dificuldade que ele tem de obter crédito é muito grande. E quando ele obtém a um juro tão alto que é proibitivo.
enquanto um empresário muito grande, ele vai lá e vai conseguir um juro subsidiado pelo BNDES menor que a inflação. A fundo perdido, inclusive. E como aconteceu, inclusive, com um empresário gigantesco, é melhor nem citar o nome do caso, mas foi lá e pegou 200 bilhões do BNDES e deixou a conta para a gente pagar. Uhum. Agora, vai você lá, pequeno empresário, tentar um empréstimo, você vai conseguir um juro não de 4% como ele pegou, mas você vai conseguir ele pagou 4% ao ano. Você vai conseguir praticamente 4% ao mês. Tá? E, basicamente, se você não pagar, você perde tudo, até suas cuecas. Enquanto o grandão não precisa desse problema. E nós temos casos alarmantes pelo mundo, que é montado lugares onde você imaginava que não fosse possível se automatizar. Hoje já está se automatizando. Teve um pesquisador de Oxford que ele, em 2014, ele preveu que nós vamos perder 47% das profissões nos próximos anos. Muitos locais no mundo falou que a previsão dele era um pouco pessimista demais, mas realmente faz sentido. Tem coisas... eu trouxe até alguns videozinhos para mostrar, como, por exemplo, um robozinho no Japão, que ele já tem 2 braços robóticos, e ele é capaz de fazer um serviço de uma linha de produção normal, como um funcionário normal faz. Por exemplo, as fábricas da China, como a Foxconn. Isso aí é fato? Isso é fato, esses robôs estão em produção no Japão. Eles trabalham, inclusive, lado a lado com os seres humanos. E teve um caso curioso, em 2014, o jornal Los Angeles Times, ele publicou uma notícia automaticamente, uma notícia daquela de última hora, de uma reportagem de uns fatos que parece que foi relacionado a terremoto. Um robô, software, conseguiu fazer a notícia sozinho e publicar. Então são casos que realmente ele exige um certo cuidado das agências do mundo inteiro para que consiga lugar para que todo mundo possa trabalhar, para que a gente não tenha um colapso mundial. A expectativa, o desejo é que tudo avance, mas que avance à medida, avance para melhorar, para melhor, né? Que a tecnologia ela seja utilizada para dar qualidade de vida às pessoas e não para que substitua as pessoas. Coloque a máquina para trabalhar e deixe o ser humano. Não seria interessante se todos pudessem trabalhar, sei lá, 4 horas por dia e ter um padrão de vida aceitável? Até porque à medida que você automatiza, o preço das coisas cai. Afinal, a produção da máquina é mais barata. E se você trabalhasse, sei lá, 4 horas por dia, você teria tempo para conviver com seus filhos, para se divertir, para criar um cachorro, brincar com o seu cachorro, sei lá, mexer com algum hobby que você goste. Isso provavelmente te daria uma saúde melhor, você ficaria livre de estresse e acho que a sociedade só tem a ganhar com isso. Inclusive, você teria tempo para um processo criativo, você imaginar algumas outras coisas que você poderia utilizar no trabalho, né? O trabalho seria mais prazeroso. Poderia ajudar, inclusive, a empresa em que você trabalha a crescer com isso. Justamente. Ok? Ok, a gente encerra aqui. Beleza, então. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho aqui no 90 Minutos.